De volta com o Band Cidade, primeira edição, para falar de Natal, porque é véspera, né, gente, de Natal. Vamos falar então sobre o assunto em meio à pandemia da Covid-19. A data neste ano será bem diferente para muitas famílias, né? O distanciamento social se faz necessário nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, não é mesmo? E sobre isso eu converso agora pelo Skype com a doutora Andresa Manfredini. Doutora, falei certo seu nome, né? Uma boa tarde para a senhora, ela que é professora também da Unital. Doutora, então vamos começar falando sobre esse momento que a gente está vivendo, que assim, muitas famílias vão passar esse Natal, claro, à distância, né, em núcleos distantes uma das outras, por causa da pandemia de coronavírus. Primeiro, como amenizar esse momento em que muitas pessoas aí, que estavam acostumadas em passar em família, agora estão passando à distância. Como é que vai ser esse Natal à distância para que as pessoas realmente não fiquem deprimidas, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Boa tarde, um prazer estar aqui novamente com vocês. E realmente a pandemia, ela trouxe novas formas de vivências muito específicas, e a gente precisa aprender com essas restrições associadas à pandemia, né? Muitas pessoas estão se sentindo vulneráveis, precisam de apoio, e acredito que o elemento fundamental nesse momento de crise que todos nós estamos passando é a colaboração. Sermos colaborativos com o outro, é um tempo de reflexão, de pensar mais na necessidade do outro. Certo. Agora eu queria que a senhora mencionasse pra gente uma questão que é a seguinte: o luto vai estar muito presente nesse Natal. Muitas famílias perderam seus entes queridos, né, para a Covid-19. Como lidar aí com esse momento triste, né, em que muitas famílias vão vivenciar neste Natal, nessa véspera de Natal de hoje, já estão passando por esse momento, inclusive. Como é que a gente pode orientar ou dar dicas para essas pessoas, né, falando diretamente para essas pessoas que foram afetadas, para que esse momento do Natal não seja um momento assim de mais depressão, né, mais do que a gente está vivendo hoje, hein, doutora? Sim, olha, sem dúvida, a pandemia do coronavírus afetou muitas famílias, né, com a doença, e algumas até fatais, levando à morte. Então, que as famílias consigam ter um espaço nas suas relações para reconhecer a sua tristeza, para reconhecer a sua dor, né? E poder ver que ao mesmo tempo que perdeu, está ganhando com a sua vida, né? Então, acho que esse momento de reflexão é um tempo muito importante para nós refletirmos as nossas vidas, que rumo queremos tomar na nossa convivência, né? Então, nós precisamos colaborar. Acho que a palavra fundamental é a colaboração, e a gente precisa aprender que ao perder estamos ganhando, né? E ressignificar a palavra perder e ver que quando a gente perde, o outro ganha. Então, a gente pode ajudar e colaborar com o outro, sejam com atitudes pequenos detalhes da vida, como fazer uma ligação para o outro, perguntar como ele está, se precisa de alguma ajuda, de alguma colaboração, o que cada um de nós podemos fazer para aliviar a dor do outro, para aliviar esse sofrimento, né? E ter uma escuta ativa, né? A gente não precisa de muito. Acho que a pandemia trouxe isso, né? Sim. A gente não precisa de um consumo exagerado, que isso gera um individualismo em excesso. Sim, doutora. A gente precisa do outro, né? Tá certo. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. A gente podia falar muito mais sobre isso, mas solidariedade é a palavra desse Natal. Doutora, muito obrigada pela participação no Band Cidade mais uma vez. E um bom Natal para a senhora e para toda a família. Eu que agradeço, um ótimo Natal a todos vocês e muita esperança e luz. Tá certo. Até o ano que vem, então. Tchau, tchau. Até obrigada. ano que vem. Bom, agora a gente continua falando sobre o Natal, só que com algumas dicas para você que está em dúvida aí em relação às frutas e às castanhas, né? Tradicional aí na mesa natalina de todo mundo. É possível comer sim bem e também economizar. E quem conta pra gente é a nutricionista Karine Sarti. Confira.
Nessa época de Natal é muito bacana. Lixia, então a gente consegue encontrar lixia a um preço mais barato, consegue encontrar lixia um pouco mais fácil. A uva, elas têm bastante nutriente, elas têm bastante água, que vai ser uma ótima ideia para a gente hidratar o nosso corpo durante essa época de final de ano. E uma outra coisa muito bacana da gente compor a nossa mesa, além dessas frutas que eu acabei de citar, são as frutas vermelhas, né? A melancia, a ameixa, que a gente acha com muita facilidade também nessa época de final de ano. Elas têm uma espécie de antioxidante muito importante, tanto para a renovação celular, tanto para a questão do inchaço. Então, nessa época que a gente come um pouquinho a mais, é interessante aumentar o consumo dessas frutas vermelhas. E também para fazer parte da nossa mesa, as castanhas. A gente tem hoje vários tipos de castanha e alguns mix que a gente consegue encontrar também. E uma dica pra gente acabar substituindo essas castanhas é o amendoim, que é esse aqui que eu também tenho aqui, nesse kitzinho, ou mesmo a semente de girassol. Boas dicas, né, gente? Olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial agora. Olha, a temperatura hoje não deve passar aí dos 25 graus e daqui a pouco a gente vai trazer, olha só, uma fanfarra de São Luís do Paraitinga para animar aí a nossa véspera de Natal de hoje. A gente já volta, é rapidinho o intervalo. Agora a hora certa para você, 1h08.